a nossa história é bem diferente. A gente não cresceu na tradição, né? A gente não soube esses ensinamentos pelos nossos pais, nem pelas nossas mães. E a gente vai contar essa história de uma forma, pode ter várias formas de contar essa história, a gente vai contar alguns deles. O mundo tem muitos caminhos, né? E num desses caminhos, cheio de poesia, de música, de teatro, de crianças, veio caminhando um moço que chamava Gabriel e uma moça que chamava Gisele. Por um outro caminho, com circo, com teatro, pernas de pau, a alegria, malabares, veio chegando a Gabriela e o Patrício. E por um outro caminho, com muitas cores, muita arte, o som da flauta, veio também o Wagner e a Julinha. E por um outro caminho, veio o Daniel com seu sorriso, seu violão, toda a sua musicalidade. E por um outro caminho, veio sozinho o Pérez. Sozinho não. Ele veio trazendo o boi da tia dele, um boizinho que tinha sido da tia dele. A Vaninha não estava nessa época ainda não, não conta pra ela não. Eu só fotografava. Chegou depois, ela chegou muita gente chegou depois, né? Estou contando dessas pessoas que foram as pessoas que estavam no início. Vocês estão vendo que tem um monte de gente, são outras pessoas que eles foram chegando. A gente está contando lá do nascimento, né? E aconteceu que todos esses caminhos, eles se cruzaram em determinado momento. E quando essas pessoas se encontraram, elas se olharam, tiveram muita vontade de seguir um caminho juntas. E aí elas fizeram muitas coisas bonitas, fizeram festas de boi, fizeram festas de São João, bloco de carnaval, pastorio, muita coisa bonita. E aconteceu que, bom, foi assim que nasceu o grupo Pé no Chão Só na Frente, né? E no meio de toda essa trajetória, um dia o Wagner, ele chegou com uma... Esse aqui. O Wagner, ele trouxe um presente para o grupo. Né? Ele trouxe um tesouro dentro do seu coração, que era as histórias que ele tinha vivido nas viagens que ele fez lá pelo norte de Minas, e que ele encontrou muitas folias de reis. E ele trouxe essas histórias, compartilhou com os amigos desse grupo, e ele contagiou, né, essas pessoas com essa história. E assim o grupo teve muita vontade de fazer uma folia de reis. E foi assim que surgiu a primeira folia, né? A folia do Céu na Terra surgiu desse desejo, né, dessa vontade de fazer uma folia, de conhecer. E agora a Gabriela vai continuar. Então era a virada do milênio, era a hora que estava chegando o ano 2000 e a gente combinou de passar junto esse momento tão importante. E a gente foi lá para a fazenda onde morava o Gabriel e a Gisela e preparou algumas músicas desse estudo que o Wagner tinha feito, o Daniel, que trouxeram as músicas da folia, ensaiou e foi para lá e combinou de ir em casa cantando, e de casa em casa cantando as músicas que a gente tinha aprendido da folia. Nessa época tinha uma rabeca, um violão, uma flauta, um reco-reco, 3 pandeiros, e a gente com essa vontade toda de aprender essas tradições da nossa terra. Logo, numa das primeiras casas, a gente começou a cantar e os donos da casa falaram: mas, ué, cadê a bandeira de vocês? Aí a gente, gente, tem que ter bandeira. Aí sai correndo, vai lá na escola onde eles davam aula, eles tinham feito um estandarte com os alunos dele para a festa de final de ano. A gente pegou o estandarte e aquela era a nossa bandeira, que tinha uma estrela desenhada. E a gente cantou aquele primeiro ano com essa bandeira. E chovia muito, era muita lama, porque lá onde a gente mora, nessa época, chove muito. Muita lama e a gente andando naquela lama. Foi muito gostoso e no segundo ano a gente quis repetir. E dessa vez, lá no alto da montanha, onde moravam o Patrick e a Gabriela e trabalhavam com a comunidade de lá, esses amigos vieram se reunir novamente. E aí já tinha mais gente. Quem que estava junto? Tinha a Ana, o André, tinha a Norma lá no Retiro, tinha a Lucia,
pessoas que vieram chegando lá no retiro, no segundo ano, para novamente fazer. A gente combinou nesse ano que a gente sairia sempre de branco. E aí cada um começou a bordar a sua própria roupa, costurar a sua calça, inventar miçangas. E nesse ano a gente passou muitos dias juntos, se reuniu e cozinhando, convivendo, tomando banho de cachoeira, passeando, conversando muito. A gente também fez essa bandeira com um pano que a gente encontrou lá, o sisal. Abre ela para as pessoas verem, tira essa capinha. Que foi tirado da pita lá desse lugar, do sítio Retiro, no município de Bom Jardim, lá no estado do Rio de Janeiro. Tinha umas crianças que moravam lá, ajudaram a bater a pita para tirar o sisal, e aí fizeram. Essas sementes são sementes lá desse lugar, e aí um grupo costurava pano, outro grupo cortava bambu para fazer o mastro, outro grupo fazia florzinho de miçanga, todo mundo trabalhando junto, e a gente fez a nossa primeira bandeira que acompanha a gente até hoje. É a nossa bandeira da estrela, né? E nesse ano a bandeira saiu pelos caminhos do Retiro com uma tocha que ela tem aqui em cima, porque aqui para Alagoas o mastro teve que ser substituído porque não dava para entrar no avião, né? Então a nossa bandeira tem uma tocha aqui em cima, e nesse primeiro ano ela saiu pelos caminhos lá do Retiro com a tocha acesa. E lá com essa comunidade a gente aprendeu muitas coisas que a gente não sabia. Tinha um senhor que andava com a gente que dizia assim: olha, os foliões andam calados, a bandeira vai na frente, os foliões vão atrás, a bandeira entra primeiro, ela sai por último. E a gente ia escutando das pessoas que conheciam folia, que iam ensinando pra gente como a gente tinha que fazer. Lá a gente foi numa casinha muito pequenininha, de barro batido, e que não tinha luz, e era um fim de tarde, era uma casinha num grotão, assim que a gente entrou, e estava um pôr do sol lindo, tudo azul, e tinha um senhor e uma senhora, e eles olharam e falaram: qual é o santo de devoção de vocês? Não tem nenhuma imagem na sua bandeira. E a gente não via, tem que ter santo. Aí ele foi e presenteou a nossa bandeira com uma imagem da Nossa Senhora Aparecida, não foi? Ela tá aqui? Tá atrás, Atrás. Ali. Não é ali não. Foi um presente que a gente ganhou nessa época, como vários outros presentes que estão aqui, que a gente vai ganhando ao longo desse caminho, que a gente se esforça para manter, apesar da Nossa Senhora Aparecida estar aqui agora. A partir desse ano, nunca mais a gente conseguiu passar o ano de outra maneira. Todo final de ano a gente se reúne, fica junto numa mesma casa, preparando as refeições, convivendo durante 3, 4, 5 dias. E nesses dias a gente vai de casa em casa cantando. Lá de Bom Jardim a gente foi para Duas Barras, onde a Gabriela e o Patrick estavam de novo recebendo a folia. E Duas Barras era uma cidade ainda lá no estado do Rio, quase chegando em Minas Gerais, que tem uma tradição muito forte de folia. Então tem muitos mestres, muitas pessoas que viveram folia a vida inteira. E lá a gente aprendeu grandes lições. Aprendeu que a folia canta para o presépio, como a folia se porta diante do presépio. Aprendeu o encontro das bandeiras, quando uma folia se encontra com outra, como a folia faz. E a gente visitava casinhas de mestres, como a gente visitava casarões de pessoas mais ricas da cidade, e andando de casa em casa. Nesse caminho chegaram as nossas crianças, a Clara e o Davi, foram os primeiros que andaram nas nossas barrigas acompanhando essa bandeira. Depois veio a Flora, veio Maria, veio Estela, veio Lúcia, Bebel, vieram chegando, Dora, que vieram crescendo, primeiro na barriga, depois no nosso colinho, depois com as perninhas deles, escolhendo seus instrumentos, tocando, às vezes muito felizes, empolgados, às vezes reclamando que estão cansados da longa jornada, né? E já começam a tocar também os seus instrumentos e aprender as nossas músicas, e a gente com eles também vai aprendendo uma porção de coisas, né? Foram 7 anos que a gente tocou lá em Duas Barras, e dizem que uma jornada de folia, cada promessa da folia deve durar 7 anos. A nossa sai há 13 anos. Esse é o nosso 13º ano acompanhando a nossa bandeira. E lá em Duas Barras a gente aprendeu muita coisa, muitos anos seguidos indo nas mesmas casas, e as famílias esperando que a gente voltasse. Visitando os presépios, né? Visitando os presépios, e a gente o ano todo esperando também por aquele momento em que a gente iria se encontrar e levar a nossa cantoria. Lá em Duas Barras, um dia a gente entrou numa casa de um mestre de folia de reis.
Foi um momento muito emocionante, porque ele pediu pra gente ir na casa dele e a gente começou a tocar do lado de fora e ele não abria a porta. E a gente tocava e ele não abria a porta. A gente falou, ele não tá aí, vamos embora. Quando a gente resolveu que ir embora, ficou em silêncio, ele abriu. Porque a gente tinha que ficar em silêncio pra ele abrir, a gente não sabia. E ele tava todo fardado, ele e a família dele inteira. Ele tava com a bandeira da folia dele, tava todo mundo vestido, os filhos dele eram palhaços de folia e estavam esperando pela gente. E esse mestre um dia falou pra gente assim, isso que vocês fazem é muito bonito, mas não é folia de reis não. Então a partir daí a gente passou a chamar esse nosso trabalho de cantoria de reis do céu na terra. Com muito respeito e muito carinho pelos mestres, por aqueles que estão ainda nos ensinando essa tradição. Muito respeito porque já faz isso desde o princípio do mundo, como eles dizem. Nesse dia o mestre Silvino contou pra gente uma grande história dos 3 reis, que a gente muito encantado ouviu e se emocionou. E assim vai, todo ano a gente se reúne nesse fim de ano, canta, ensaia dia 28, 29, lembra das letras, ensaia coisas novas, alguém traz uma nova música. Chegam novos integrantes, muitos chegaram em Duas Barras, muitos chegaram depois em Juiz de Fora, em Friburgo, vão se juntando. O grupo hoje já tem mais de 40 pessoas, entre adultos e crianças. E aconteceu que em 2012, de repente, essa folia saiu da terra e foi para o céu. E assim, por vias aéreas, a gente veio parar aqui em Maceió.